Durante todo esse período, os últimos 100 dias, a gente contou dia a dia, na contagem regressiva, os 100 dias para o centenário. Pois então, muitas histórias foram contadas, falando da cultura, da tradição, de todo esse espaço de tempo de 100 anos, o que aconteceu com ela aqui atrás, esteve interditada por um tempo, só podia pedestre, depois foi reformada, tombada pelo patrimônio. Pois então, a Sofia Gonzalez fez tantas reportagens especiais, lindas, contando histórias, falando com pessoas que têm alguma relação com a Ponte Hercílio Luz. Pois então, dessas histórias, é claro que a gente fez um resumão para você que não acompanhou toda quarta-feira, que nós tínhamos uma história para falar sobre ela. Então, para você que não acompanhou, a gente abre o Tá Na Hora Santa Catarina de hoje, ao vivo, aqui da cabeceira insular, junto ao Amo Floripa, para trazer todas essas histórias para você. Ponte Hercílio Luz, a centenária, o resumo da história desses 100 dias para você. No trajeto mais curto entre ilha e continente, ficava justamente o cemitério municipal de Nossa Senhora do Desterro. São basicamente 3 cemitérios, cemitério alemão, o cemitério dos não católicos, ateus e outras crenças, e o cemitério católico. O espaço era dividido por crença e origem, reflexo da segregação religiosa da época. A área alemã, destinada principalmente aos protestantes, foi inaugurada em 1868. Em mais de 80 anos de funcionamento, a estimativa é que cerca de 30 mil pessoas tenham sido enterradas no Morro do Vieira. Com a construção da Ponte Hercílio Luz já em andamento, em 1923, os túmulos que estavam aqui começaram a ser removidos e levados a 7 quilômetros de distância. Aqui no Itacorubi, as lápides mais antigas têm datas do século XIX, anteriores até a criação deste espaço. Marcas de um cemitério que deixou o centro da cidade para dar lugar à modernização. Em 17 de novembro de 1925, o cemitério São Francisco de Assis foi oficialmente inaugurado, planejado com vias, quadras numeradas e alamedas, um modelo mais organizado e alinhado aos ideais urbanos da época. Na mesma data, o antigo cemitério foi completamente desativado para novos sepultamentos. A rua Felipe Schmidt, que levava para essa colina, essa subocupação, passa a ser a via mais importante, porque as pessoas saem da ponte e descem para o centro, para essa rua. Então, com o tempo, esse espaço vai ganhando uma ocupação sem medo. Obras, mudança no trânsito e novas rotas. Quem passa pelas cabeceiras das pontes que ligam ilha e continente vê uma região desenvolvida e em constante transformação. Mas para entender como tudo isso começou, é preciso voltar no tempo. A primeira ligação fixa entre ilha e continente reorganizou o desenvolvimento urbano da capital. Até então, a cidade crescia principalmente para o leste da ilha. Com a ponte, o olhar de Florianópolis começa a se voltar para o oeste, na direção do continente. Isso é uma porta de entrada que faz com que a inserção do bairro do Estreito e da Cabeceira seja totalmente diferente. A nova conexão intensificou o fluxo de pessoas, veículos e mercadorias e redesenhou a dinâmica da cidade. O bairro do Estreito, que até então tinha características rurais, passou a se urbanizar rapidamente. Com a construção da ponte, a cidade, que era voltada para o mar, virou de costas para ele. Um exemplo está aqui, na rua Fulvio Aduti, uma das principais vias do Estreito. Repare que as casas estão viradas de frente para a rua e de costas para o mar. Naquela época, não era um privilégio morar de frente para a água. O importante era estar de olho no comércio, no movimento, na vida que começava a surgir do lado de cá. Mas a partir da década de 70, sobretudo com a mudança cultural que vem aí, um pouco da influência do Rio de Janeiro e das outras cidades, o banho de mar passa a ser um elemento importante, gerador de saúde. A região do Estreito se consolidou, aos poucos, como uma extensão natural do centro da capital. Então, as novas pontes, elas vão reforçar ainda mais essa possibilidade de morar
perto do centro administrativo, centro urbano, onde as pessoas trabalham e com um custo mais baixo. Com o aumento da população e do número de veículos, em poucos anos, a ponte Hercílio Luz logo atingiu o limite de capacidade. A solução foi ampliar as ligações entre ilha e continente. Em 1975 foi inaugurada a ponte Colombo Salles e em 1991 a ponte Pedro Ivo Campos. A história da iluminação da ponte acompanha a própria evolução da tecnologia na capital catarinense. Quando foi inaugurada em 1926, a iluminação tinha um objetivo simples: garantir segurança para quem passava pela estrutura. A iluminação antiga não tinha. A iluminação antiga era luz de sódio a vapor, custo de manutenção caro, instalação cara, consumo de energia muito elevado. Mesmo sem uma iluminação cênica, a beleza e imponência da estrutura já tornaram a ponte um motivo de contemplação. Mas em 1982 veio a interdição por problemas estruturais. E durante muitos anos, a ponte ficou praticamente no escuro, apenas uma silhueta na paisagem da cidade. E chegando bem perto, é possível ver alguns dos mais de 7.000 focos de luzes espalhados pela ponte. Pequenos pontos que, no conjunto, criam a expectativa para o show de luzes que acontece durante a noite. O novo sistema de iluminação cênica foi inaugurado em dezembro de 2024. As cores são escolhidas para a ponte com base nos eventos sociais de interesse coletivo. Mas mesmo assim, às vezes, alguns pedidos inusitados também aparecem. A gente já teve pedidos aí para fazer chá de revelação, né? As luzes são controladas por um sistema digital instalado em uma sala técnica na cabeceira da ponte. Nós temos 14 controladores na ponte, mas todos eles respondem aqui. E daqui a gente consegue fazer toda a programação de todos os eventos e datas comemorativas. Quase 100 anos, um símbolo que mudou a história da cidade e do estado. Mesmo presente na vida de todos, há quem sinta que faz parte da ponte Hercílio Luz. Aos 92 anos, Madalena Viaras tem uma ligação rara com a ponte. Elo que começou ainda durante a construção. O pai dela, Jorge Viaras, era escafandrista, um dos profissionais responsáveis pelas fundações submersas da estrutura. Vindo da Grécia, considerada o berço dos mergulhadores, Jorge era o único capacitado para instalar as fundações da ponte a cerca de 30 metros de profundidade. É meu pai que está segurando, eu sei que ele está aqui. Ele sempre esteve. Desde a época em que a ponte era a única ligação fixa entre ilha e continente e responsável por fornecer energia elétrica, água e até mesmo a conexão de telefonia, eles estavam aqui. Essa estrutura não só reorganizou a cidade, mas foi responsável por criar muitas histórias de vida. Seu José Ruiz é uma delas. Sou catarinense, de Guaramirim, cheguei aqui em 1960. Em um período onde as normas relacionadas à segurança no trabalho e os equipamentos de proteção individual tinham outras referências, José usava apenas a coragem para executar os trabalhos. E isso sem perder o estilo, sempre de camisa e sapatos. Na vida de José, foram quase 40 anos dedicados à manutenção da ponte. Antes de ser conhecido como Morro do Mocotó, esse território teve outros nomes e outras funções. Foi Morro da Boa Vista, depois Morro do Governo. Para garantir o fornecimento de água para os hospitais, o governo comprou parte das terras. Mas a história que hoje define o espaço foi marcada pela exclusão. Por meio da política higienista operante na época, inspirada na Europa, o objetivo era reorganizar a cidade e afastar populações consideradas indesejadas. Expulsão dos pobres de determinados espaços. Foram as lavadeiras da cidade, alojadas no morro, que deram início à tradição. Elas faziam marmitas de um prato que elas sabiam fazer muito bem, que era um mocotó. E elas levavam essas marmitas, vendiam para os trabalhadores da ponte. Então, as cozinheiras do Morro do Governo passaram a ser conhecidas também como cozinheiras do Mocotó. Entre o Hospital de Caridade e a Rua 13 de Maio se consolidou o Morro do Mocotó. As primeiras casas que se construíram no Morro do Mocotó
eram caixas que vinham produtos do comércio, né? Eles pegavam essas caixas, desmontavam as caixas, traziam a madeira para cá e levantavam as paredes. E a cobertura era lata de querosene aberta. Aos 84 anos, Dona Dete é descendente de famílias que ajudaram a formar o Morro do Mocotó. O prato que dá nome à comunidade faz parte da história dela. Mãe de 5 filhos, avó, bisavó e tataravó, ela encontrou no prato uma forma de sustentar a família e realizar sonhos. Era um prato que todo mundo comia, né? Fica satisfeito, não dá de comer outra coisa. Então fazia um foguinho assim, ó, botava a ferver e botava o pé do boi ali. Aí dava com ele na pedra para a unha ir saltando. Botava de novo, ia até saltar a unha, para depois aí tirar o pelo todo para a gente botar ele na panela para ferver. Então era bem difícil. Pela cidade, um dos bares mais tradicionais segue servindo prato há mais de 40 anos. Nós tínhamos clientes que vinham de vários pontos da cidade, porque a minha mãe fazia o caldo de mocotó, né? Na família do Odorico, a receita está preservada na geração dele, que pretende ensinar aos filhos. Assim como na da Dona Dete, que tem na neta a continuidade do legado. Debaixo da ponte eu fiz meu lugar. É aqui, entre o balanço da água e a sombra da estrutura, que o seu Murilo construiu uma rotina. Há mais de 30 anos, ele escolheu esse pedaço do mar para viver. E hoje, a minha vida hoje aqui, no rancho, é só felicidade. Ferro e concreto viraram lá. A pesca é sustento, mas também é encontro. Cartão postal que escolhi habitar. A minha rotina de pesca é assim, eu saio de manhã cedo, 6 horas, 7 horas, aí eu marco com 2 ou 3 amigos, eles vêm para cá, a gente sai para pescar aqui, aí fica até meio-dia, 1 hora, depende da quantidade de peixe, muitas vezes até 2 horas, e depois volta, retorna, limpa o peixe, faz um peixinho frito. Eu fico aqui, tô vivendo bem. Por cima, milhares de pessoas cruzam todos os dias, mas por baixo da ponte o tempo é outro. E o olhar também. Um cenário que sustenta histórias todos os dias. Meu teto é o vão, meu chão é o sal, luz refletida no metal. Não tenho pressa nem direção, só o horizonte na imensidão. A cidade corre, eu fico em paz, entre os pilares eu encontro mais. Sou parte dela sem me prender, livre no aço e no entardecer. Pois então, coisa linda, né? Sofia, parabéns a ela, todos que fizeram parte desse projeto, editores, produtores. Ficou lindo, foi muito lindo.